Para mim é ontem ainda, né? Não consegui dormir ainda. Bom dia, Jefferson. Nós fomos até... Ontem era 3 horas da manhã, 13 e pouco a gente encerrou, às 13h30, eu acho. Eu fui deitar, mas não consegui dormir. Não adianta. Eu durmo muito pouco. Mas ontem nós estávamos conversando a respeito do que está acontecendo aí nas redes sociais, nas questões aí as questões da espiritualidade, né? As coisas, alguns dizem que é certo, outros dizem que é absurdo. Às vezes o que é certo para alguns não é absurdo para outros, né? Isso depende da região, mas tem algumas coisas que todo mundo concorda que é absurdo. E ontem as pessoas perguntavam por que a gente acha que isso está acontecendo. Cara, isso está acontecendo por diversos motivos. Primeiro, que sempre aconteceu. O que não se tinha era como saber que estava acontecendo. Não tinha como a gente saber que isso estava acontecendo porque não tínhamos essa comunicação direta e tão rápida como se tem agora. E outra coisa é, cara, essas pessoas que são donos de podcasts grandes, eles não estão preocupados, como eles não estão preocupados com a questão de espiritualidade, eles estão preocupados com a questão de views. Então, para eles, quanto mais estranho e mais impossível as coisas que as pessoas contam, mais audiência dá. E aí eles terminam colocando pessoas que contam histórias que qualquer um sabe que aquilo é um absurdo. Esses tempos alguém me perguntou, mas as pessoas dizem coisas ali que de certa forma até incrimina. Mas tu pode fazer isso sem problema, porque não existem provas daquilo ali. E outra que uma confissão, ela só funciona na frente de um delegado de polícia e tu ainda tem que estar acompanhado do teu advogado, senão não tem valor nenhum. Então estas coisas que têm feito com que os leigos, né, aqueles que procuram uma solução para os seus problemas, aqueles que querem algo diferente, dizem, olha, eu preciso de algo para a minha vida, preciso ajeitar algo na minha vida, essa pessoa aqui apareceu em tal lugar, apareceu em outro lugar, e está dizendo coisas que... Eu não gosto de falar de segmentos religiosos, né, mas existem outros segmentos religiosos que dizem coisas absurdas. E aí, quando alguém que está de fora diz que acontece e alguém que está de dentro confirma um absurdo como esse que eles estão falando por aí parece que é verdade, o que a gente sabe que não é. Ontem me fizeram uma pergunta aqui, cara, uma pergunta que não tinha pé, não tinha cabeça, que eu não sei de onde é que as pessoas tiram essas coisas. Claro que a gente sabe que tem gente para tudo nesse mundo, a gente sabe disso. Mas as pessoas fazem perguntas como se fosse algo... Desculpe eu não dizer exatamente o que é que a pessoa perguntou, tá? Não tem como eu falar isso. Mas era questão de oferendas, tá? Aí tu imagina que tipo de oferenda que a pessoa falou. E a gente disse, olha, isso não existe, isso não... Bom dia para todos vocês. Essas coisas que vocês veem aí, as pessoas falando, coisas que, se você olhar e pensar, 1 mais 1 é 2, cara, se 1 mais 1 não deu 2,
É porque não existe isso. Para trazer views, funciona. Era a mesma coisa que eu chegar aqui e dizer, olha, teve uma manifestação aqui, aconteceu isso, as coisas flutuaram, tá? Bruce, tem gravado isso aí? Não, não tenho. Porque um negócio desses aí que o senhor está dizendo, o senhor não gravou? Não gravei porque a espiritualidade não permite. Cara, vocês conversam de bêbado para delegado, cara. É meio complicado. Sabe, umas coisas que não tem lógica. As pessoas dizem umas bobagens do jeito que eles estão dizendo e entregarem isso para o povo. Cara, isso não justifica. Eu acho que, por mais que tu precise aparecer, cara, eu acho que o que as pessoas mais procuram hoje é conhecimento. Pessoas que passem credibilidade. Não é possível que as pessoas que falam, por exemplo, de seres mitológicos que elas têm em casa, porque não tira uma foto, cara, e posta na internet, vai fazer fila na tua casa, vai ficar milionário, se é isso que tu quer. Mas tu dizer coisas que não tem, cara, é vergonhoso o que essas pessoas falam. Esses dias o cara nos convidaram aí, fui eu e mais uma pessoa convidada, e eu disse, cara, eu não vou botar meus pés lá. Porque se eu for, o que eu vou dizer lá não vai mudar o que as pessoas que acompanham o trabalho desse senhor, as pessoas que acompanham o trabalho desse senhor não vão acreditar no que eu digo, porque elas preferem acreditar nas bobagens. Sabe? Não vai adiantar. Então o melhor é não ir. Não adianta tu sentar lá do lado, no mesmo lugar que sentou um cara que disse que viu. Eu não posso dizer essas coisas porque eu não quero atrapalhar o trabalho dos outros, né? Eu acho que tu acredita naquilo que tu quer, mas quando 1 mais 1 não é 2, cara. Quando a coisa passa do aceitável, tu aceitar a manifestação de um espírito, uma coisa. Agora tu dizer que aquilo ali é um... Cara, eu tenho vergonha de falar sobre essas coisas porque sempre digo o seguinte, procurem pessoas sérias que trabalham dentro da realidade, que não são fantasiosas. Eu disse que não ia mais falar de pessoas fantasiosas, que não tem mais. Isso aí está demais, está demais. E o grande culpado, o grande culpado dessas coisas é quem dá palco para isso. E de certa forma nós também damos palco. Porque toda vez que a gente acessa um link aonde tem um cara dizendo uma coisa que não tem pé e não tem cabeça, saudações, peregrino. Quando as pessoas estão dizendo uma coisa que não tem pé nem cabeça e a gente assiste aquilo, a gente está ajudando a impulsionar uma mentira. E pessoas que não conhecem, que não têm tempo para não tem tempo para se dedicar ao estudo desses fenômenos, ela pensa assim, se está todo mundo falando isso é porque realmente acontece. E aí pessoas de outros segmentos religiosos usam isso para nos criticar, mas elas não dizem que isso aí que o cara está dizendo é uma bobagem. Isso não acontece. Não, eles dizem que acontece. E eles confirmam essas versões fantasiosas, porque para eles é interessante confirmar. E eu disse esses dias à noite, durante uma live, eu digo, vem cá, algum de vocês já viu pessoas de outras religiões dizendo que essas bobagens que alguns dizem dentro da espiritualidade, dentro do ocultismo,
Tu já viu alguém desacreditar, alguém de outra religião desacreditar? Não. Eles confirmam. Eles dizem, realmente essas pessoas fazem isso. Realmente, isso aí que essas pessoas estão dizendo é verdade. Quem desacredita são os próprios ocultistas, uns desacreditam os outros, porque em algum momento o cara é obrigado a desacreditar, né? Porque não é possível que as pessoas acreditem em certas coisas. Porque se eu repetir uma coisa e outras pessoas do mesmo segmento disserem... Se eu chegar aqui e disser uma bobagem que não tem pé nem cabeça, e outras pessoas concordarem com aquilo, porque elas se interessam em espalhar esse tipo de coisa, porque gera views, gera curtidas, compartilhamentos, e essas pessoas precisam disso, cara, o cara não vai dizer que eu estou errado. O cara vai dizer que eu estou certo, o cara vai dizer até que já viu. Vai dizer que na casa dele também acontece que o fenômeno é mais forte ainda. Mas é isso que a gente não pode mais aceitar. Não é possível que a gente vá continuar dando palco para esse tipo de coisa. E existem pessoas com muito conhecimento nessa plataforma. E ontem, durante uma conversa, a gente estava conversando com o Júlio do Sagrado Oculto. Ele estava na live. E aí a gente conversando, disse, olha, tem pessoas tão boas, e a gente vê que as pessoas começam a andar com pessoas que estão dizendo coisas absurdas. E quando tem alguém que tem conhecimento, está no meio dessas pessoas que dizem coisas absurdas, essa pessoa que tem conhecimento e que tem credibilidade está passando credibilidade para elas, e com o tempo ela vai perder essa credibilidade. Aí ela não tem mais como ajudar. Se ela perder a credibilidade dela, não tem mais como ajudar. Então é uma das coisas que a gente disse, gente que começa bem na plataforma, nessa ou em outras, dizendo coisas que... o Bruce falou tal coisa, eu vou conferir se isso aqui existe. De onde é que ele tirou essa informação? Aqui há 300 anos atrás, algumas pessoas já acreditavam nisso, então existe... Peregrino. Mas o que me revolta é assim, tu me vê subir, por exemplo, em live de pessoas que dizem coisas que... Tu sabe do que eu estou falando. Que dizem coisas absurdas. Cara, se eu subir ali e o cara começar a dizer bobagem, eu saio. Porque senão as pessoas vão dizer assim, se o Bruce está aí é porque ele acredita nisso aí. E com o tempo, ou eu vou passar a credibilidade para eles, ou eles vão acabar com a minha, que já é pouca. Sabe? Então não dá para subir em certas lives. É complicado isso. Mas o problema que eu estava dizendo, não sei se tu já estava aqui, cara, são esses podcasts que pegam essas pessoas, e o quanto mais maluco, para eles é melhor. Tu acha que eles vão convidar um cara que nem tu, que está sempre estudando, está sempre lendo, e levar um cara que nem tu lá? Não vão. Tu não vai dar views. Não dá. Um cara que nem tu não vão levar. Que tu vai chegar lá e vai dizer, tu vai começar, isso aqui é fantasia, a realidade é isso aqui, Essa realidade não vende, essa realidade... Ontem eu conversando com o Júlio, eu disse que o Júlio, essa parte que tu tenta passar, cara, isso as pessoas não querem. As pessoas querem a facilidade. Eu não conheci ninguém passou pela minha porta ainda. Ninguém passou por essa porta aqui ainda, dizendo assim, eu só quero conhecimento, eu quero só aprender um pouco. Quero que tu me diga, isso, Bruce, tu sabe isso? Isso eu não sei, tu sabe onde é que a gente pode procurar? Vamos procurar, vamos conversar com um, conversar com o outro, vamos tentar descobrir isso aí que eu também não sei. Geralmente quando as pessoas entram é porque elas vêm buscar alguma coisa. Então aconteceu um caso há uns 2 anos atrás, uma pessoa que... Fiz um vídeo, até coloquei acho que está aqui, não sei se está nessa plataforma,
de uma senhora que me procurou durante alguns anos e não conseguia me encontrar. E quando ela entrou, eu digo, não, na verdade não fui eu, né? Mas ele disse, a senhora vai ficar aqui até conseguir aquilo que a senhora quer, depois a senhora vai embora. Ela disse, não, eu só vou embora se me mandarem embora. Eu digo, não, depois que a senhora conseguir aquilo que a senhora quer, a senhora vai embora. As pessoas são assim. A zona de conforto é melhor viver, né? É melhor a ilusão. Eu sempre digo assim, é mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. A mentira ela é mais elaborada, ela é mais bonita, ela é mais romantizada, né? A verdade é seca. A verdade não agrada a quase ninguém. Esse é o problema da verdade. A verdade só tem esse problema. O resto ela só tem vantagem. Só que é muito mais complicado entender a verdade e é mais difícil também explicar a verdade. Que é isso que eu estava dizendo para o Júlio. Júlio, é difícil explicar a verdade porque a verdade é muito complicada. Não se consegue se explicar. Às vezes não se tem o conhecimento, mas não se tem a didática para conseguir transmitir para as pessoas do que é que tu está falando. Porque existem coisas que não tem nem nessa... Não existe na nossa cultura. Nós temos que buscar algumas informações em outras culturas para poder explicar o fenômeno. E aí que complica. É aí que a coisa complica. Porque as pessoas não... Tu fala... Eu disse para o Júlio, se tu não mudar a forma de tu transmitir o conhecimento, as pessoas não vão entender. Porque elas não estão acostumadas com isso. Elas estão acostumadas com coisas mais simples.